Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Giovando. Eu fui aprovado no último exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade e estarei produzindo uma série de vídeos a respeito das normas brasileiras de contabilidade. Na verdade, resumos muito importantes a respeito das normas brasileiras de contabilidade para quem for prestar o próximo exame de suficiência. O meu objetivo aqui não é fazer curso, nada disso. O meu objetivo aqui é transmitir o conhecimento. Então vamos dar início aqui a NBC TG01, que vai falar justamente da redução ao valor recuperável de ativos. Quando vocês forem ler uma norma do Conselho Federal de Contabilidade, uma norma brasileira de contabilidade, é extremamente importante se atentarem ao objetivo e ao alcance da norma. Claro, ao objetivo para que aquela norma ela foi elaborada, ao alcance, em que momento a referida norma ela será aplicada. Então vamos dar uma olhada aqui ao objetivo da NBC TG01. O objetivo desta norma é estabelecer procedimentos que a entidade ela deve aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de recuperação. Um ativo está registrado contabilmente por valor que excede seu valor de recuperação se o seu valor contábil, ou seja, o valor que está contabilizado lá no ativo da empresa, ele excede o montante a ser recuperado pelo uso ou pela venda do ativo. Se esse for o caso, o ativo é caracterizado como sujeito ao reconhecimento de perdas, e a norma requer que a entidade reconheça um ajuste para perdas por desvalorização. A norma ela também especifica quando a entidade ela deve reverter um ajuste para perdas por desvalorização e estabelece as divulgações requeridas. Tá, vamos supor o seguinte, vamos supor que uma empresa ela tem uma máquina que esteja registrada no ativo por 20 mil. A empresa, na data X, a empresa nesta mesma data, ela, através de pesquisa de mercado, ela chega ao consentimento de que ao vender essa máquina, ela terá um retorno de 15 mil. Então, ou seja, a máquina está contabilizada por 20 mil, mas ao vender essa máquina, ou seja, ao vender essa máquina, a empresa ela só recupera 15. Ou seja, esse ativo ele está supervalorizado, ferindo o princípio da prudência, previsto na Resolução 750 de 93, atualizada pela Resolução 1282 de 2010 do Conselho Federal de Contabilidade, onde ele determina o menor valor para o ativo e o maior valor para o passivo. Então, ou seja, a empresa, teoricamente, o contabilista, ele está ludibriando os gestores da empresa. Por quê? Né? Porque uma máquina está registrada por 20 e ao vender aquela máquina, a empresa só consegue recuperar 15. Vamos a um outro exemplo. Vamos supor que a empresa na data X ela tem uma outra máquina que seja registrada por 15 mil. O gestor lá da empresa, ele determina que ao utilizar essa máquina durante 3 anos, a empresa ela terá um fluxo de caixa na data presente, X1, no valor de 16 mil. Ou seja, ela está registrada por 15 e o valor em uso dela vai proporcionar à empresa 16 mil. Neste caso, o ativo está registrado por um valor menor ao valor recuperável. Então, neste caso, a empresa ela não faz contabilização para perdas, conforme veremos no exercício mais adiante. Conforme eu disse, outro aspecto muito importante das normas brasileiras de contabilidade diz respeito justamente ao alcance da norma. Vamos ver aqui qual é o alcance da NBC-TG 01. 2. Esta norma ela deve ser aplicada na contabilização de ajuste para perdas por desvalorização de todos os ativos, exceto letra A, estoques. É claro que
que não vai ser a NBC TG01 não vai abranger os estoques. Por quê? Porque os estoques têm norma própria. A NBC TG16, que inclusive eu também produziria um vídeo a respeito da NBC TG de estoque. Lá na NBC TG16 estoques, ele já determina ele já determina o seguinte, que o estoque ele deve ser contabilizado ou pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. Então você já se determina como se faz a perda em estoque dentro da NBC TG16. Então por isso ela não está contida dentro da NBC TG01. Letra B. Ativos de contrato e ativos resultantes de custos para obter ou cumprir contratos, que devem ser reconhecidos de acordo com a NBC TG 27, receitas de contrato com clientes. Também produzirei uma aula a respeito dessa norma. Letra C. Ativos fiscais diferidos. Ver a NBC TG 32. Tributo sobre lucro. Também produzirei uma norma a respeito disso. Letra D. Ativos advindos de planos de benefício a empregados. Deve ser vista a NBCTG 32. Letra E. Ativos financeiros que estejam dentro do alcance da NBCTG 48. Instrumentos financeiros. Letra F. Propriedade para investimento que seja mensurado ao valor justo. Ver a NBCTG 28. Todas essas normas se produziriam um vídeo a respeito dela, explicando de maneira didática e simples como o contabilista deve lidar com essas normas brasileiras de contabilidade. Letra G. Ativos biológicos relacionados à atividade agrícola. Dentro do alcance da NBCTG 29. Ativos biológicos e produtos agrícolas que estejam mensurados ao valor justo líquido de despesa para vender. Também explicarei a NBCTG 29. H. Custos de aquisição diferidos e ativos intangíveis advindos de direitos contratuais de companhia de seguros, contidos em contratos de seguro dentro do alcance da NBCTG 11, contrato de seguro. Outra norma que eu produzirei um vídeo mais adiante. E ativos não circulantes, ou grupos de ativos disponíveis para venda, classificados como mantido para venda em consonância com a NBCTG 31. Ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada. Também explicarei essa norma. Vê o seguinte, que todos esses itens não estão contidos dentro da NBCTG 01, redução ao valor recuperável de ativos. Por quê? Porque tem norma própria, tem tratamento próprio para o contabilista seguir. Então não está dentro dessa primeira norma. Outro aspecto importante são as definições. Vamos às definições presentes na NBCTG 01. 6. Os seguintes termos são utilizados nessa norma com os significados especificados que se seguem. Valor contábil é o montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço, depois da dedução de toda a respectiva depreciação, amortização e exaustão acumulada e ajuste para perdas. Ou seja, o valor contábil nada mais é do que o valor de aquisição menos justamente depreciação, amortização e exaustão e ajuste para perdas. Eu tenho o valor contábil lá no balanço patrimonial. Unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera entrada de caixa. Entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou grupos de ativos intangíveis. Ou seja, a unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera caixa para a empresa. E se essa unidade geradora de caixa ela gera caixa para a empresa independentemente de outros ativos ou grupo de ativos, o teste é feito nessa unidade geradora de caixa, conforme determina a norma. Despesas de venda ou de baixa são despesas incrementais diretamente atribuíveis à venda ou à baixa de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa, excluídas as despesas financeiras e os impostos sobre o resultado gerado. Ou seja, são as despesas para vender o ativo ou as despesas para baixar o ativo. Valor depreciável, amortizável e exaurível é o custo de um ativo, outra base que substitua o custo nas demonstrações contábeis, menos seu valor residual. Ou seja, o que é o valor depreciável? Nada mais é do que o valor de aquisição menos justamente o valor residual, ou seja, o valor que a empresa espera ao vender o ativo após o fim de sua vida útil. Esse é o valor depreciável.
Depreciação, amortização e exaustão é a alocação sistemática do valor depreciável e não do valor de custo, ou seja, o valor depreciável, o valor de custo menos o valor residual. A depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável, amortizável e exaurível do ativo durante a vida útil. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes no mercado na data da transação. Ver a NBCTG 46, também explicarei essa norma. Ou seja, o valor justo é aquilo que os compradores ele determinam como justo para a venda de um ativo ou para a transferência de um passivo. Essa é a definição de valor justo. Perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede seu valor irrecuperável. Ou seja, a perda pela desvalorização é quando o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa ela excede o valor de recuperação. Quando o valor contábil ele excede o valor de recuperação, eu faço a contabilização de perda. Só um minutinho. Valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior montante. Aqui que está o pulo do gato. O que é o valor recuperável? O valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior montante entre o seu valor justo líquido de despesa de venda e o seu valor em uso. Eu explicarei melhor ali na mensuração valor recuperável. Vida útil é, letra A, o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar um ativo, ou letra B, o número de unidade de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter do ativo. E valor em uso é o valor presente de fluxos de caixa futuro esperados que devem dividir um ativo de uma unidade geradora de caixa. Claro que o valor em uso é o valor que a empresa ela espera obter utilizando aquele ativo, uma máquina ou qualquer outro ativo que a empresa espera obter durante o uso desse ativo. Por exemplo, se a empresa ela tem, como forma disso, a empresa tem uma máquina, ela espera utilizar essa máquina durante 5 anos. Então, o valor em uso é o fluxo de caixa na data presente. Ah, mas Giovano, como que eu trago o fluxo de caixa na data presente? Utilize o VPL, o valor presente líquido. Eu também explicarei um pouco sobre matemática financeira para trazer o valor futuro a uma data presente. Assim eu encontro o valor em uso. Vamos agora à mensuração ao valor justo. 18. Aqui que está o pulo do gato. Esta norma define valor recuperável como o maior valor entre o valor justo líquido de despesa de venda de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa e o seu valor em uso. É claro que será o maior valor. Mas por que será o maior valor? Por um simples motivo. O valor recuperável é aquilo que é mais benéfico para a organização. É o quanto a organização ela pode recuperar, ou com a venda daquele ativo, ou com o uso daquele ativo durante um certo período de tempo. Este é o valor recuperável. O valor recuperável, nunca se esqueçam disso, é o valor mais benéfico para a organização. Seja pela venda do ativo, ou seja pela utilização do ativo durante um certo período de tempo. É isso que determina a norma, a NBCTG 01. Os itens 19 a 57 estabelece as exigências para a mensuração do valor recuperável. Essas exigências usam o termo ativo, muito embora se apliquem, conforme nós já dissemos, conforme eu disse, igualmente a um ativo individual ou unidade geradora de caixa. Item 19. Nem sempre é necessário determinar o valor justo líquido de despesa de venda de um ativo e o seu valor em uso. Se qualquer um desses montantes exceder o seu valor contábil ativo, este não tem desvalorização. E, portanto, não é necessário estimar outro valor.
É claro, se o valor recuperável, que é o maior valor entre o valor justo líquido da despesa de venda e o seu valor recuperável, ele for maior do que o valor contábil, a empresa ela não faz absolutamente nada. A menos, claro, que tenha se reconhecido perda em período anterior. Mas de praxe, de regra geral, a empresa não faz nada, o contabilista não faz nada. Por quê? Porque a empresa tem uma margem ainda para obter lucro em cima desse valor recuperável. Eu explicarei melhor no exemplo. 20. É possível mensurar o valor justo líquido de despesa de alienação, mesmo que não haja preço cotado em mercado ativo para o ativo idêntico. Entretanto, algumas vezes não é possível mensurar o valor justo líquido de despesa de alienação, porque não há base para fazer uma estimativa confiável do preço, pelo qual uma transação ordenada para a venda do ativo ocorreria entre participantes do mercado na data da mensuração sob condições atuais de mercado. Neste caso, quando eu não posso determinar o valor justo líquido da despesa de venda, eu utilizo o valor recuperável, o valor em uso como valor recuperável do ativo. Após esse vídeo, farei uma bateria de exercício com vocês do modo como a Consulplana cobra a NBC TG01. Vocês vão ver que nem sempre a banca ela faz essa comparação entre valor justo e valor em uso. Às vezes ela coloca um valor em uso para você trazer a data presente e fazer a comparação com o valor contábil de um determinado ativo. Veremos isso nas baterias de exercício. 21. Se não há razão para acreditar que o valor em uso de um ativo exceda materialmente o valor justo líquido de despesa de venda, o valor justo líquido da despesa de venda do ativo pode ser considerado como seu valor recuperável. Claro, se não há razão que o valor em uso ele vai exceder o seu valor justo, o valor recuperável, nesse caso, vai ser justamente o valor justo, porque é o maior. Esse será frequentemente o caso para um ativo que é mantido para alienação. Isso ocorre porque o valor em uso do ativo mantido para alienação corresponderá principalmente às receitas líquidas de baixa, uma vez que os futuros fluxos de caixa do uso contínuo do ativo até sua baixa provavelmente serão irrisórios. Tá, muito bem. Tá, a pergunta neste momento é o seguinte. Giovando, como a organização ela vai identificar que um ativo pode estar desvalorizado? A própria norma, a NBC-TG01, Teste de Impairment, ela determina que a organização, é claro que essa lista aqui, ela não serve para esgotar todas as possibilidades de identificação. Mas a norma, ela define alguns itens que permite com que a entidade, com que o gestor, com que o administrador ou qualquer outro responsável, ele identifique que aquele ativo ele pode estar sofrendo desvalorização. Na verdade, a norma ela determina as fontes externas de informação e as fontes internas de informação. Tá, quais seriam essas fontes externas de informação? Primeiro, há indicações observáveis de que o valor do ativo diminuiu significativamente durante o tempo, mais do que seria de esperar como resultado da passagem do tempo ou do seu uso normal. É uma fonte externa, isso já caiu no exame de suficiência. B. Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período, ou ocorrerão em futuro próximo no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal. É claro que é uma fonte externa, não preciso nem explicar isso aqui. De mercado, legal, de tecnológico, no qual a entidade opera ou no mercado para o qual o ativo é utilizado. Está nítido que é uma fonte externa. Letra C. As taxas de juros de mercado, outras taxas de mercado de retorno,
sobre investimentos aumentaram durante o período, e esses aumentos provavelmente afetarão a taxa de desconto utilizada no cálculo do valor em uso de um ativo e diminuirão materialmente o valor recuperado do ativo. Se a taxa diminuir, ela vai afetar o cálculo do valor em uso, porque utiliza uma taxa de mercado no cálculo do valor em uso. Né? No cálculo do VPL, utiliza uma taxa de mercado. Então, se a taxa aumentou, é óbvio que esse valor em uso ele vai diminuir. Então, se o valor ele diminui, o valor recuperável ele vai diminuir. Então, o aumento da taxa de mercado ele é um fator externo de observação que o ativo pode estar sofrendo desvalorização dentro da NBC-TG 01. E D, o valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior do que o valor de suas ações no mercado. Também é uma fonte externa de observação. Vamos às fontes internas de informação. Letra E. Evidência disponível de obsolência ou de dano físico de um ativo. O gestor, o administrador, ele olhou a máquina ali, há uma evidência de que a máquina ela está obsoleta, que ela não consegue produzir aquilo que a empresa gostaria. Então, nesse caso aqui, é uma evidência disponível, observável, de que o ativo está sofrendo desvalorização. Letra F. Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período ou devem ocorrer no futuro próximo na extensão pela qual ou na maneira pela qual um ativo será utilizado. Essas mudanças incluem o ativo que se torna inativo ocioso, planos para descontinuidade ou reestruturação da operação a qual o ativo pertence, planos para baixa de ativo antes da data anteriormente esperada e reavaliação da vida útil de ativo como finita ao invés de indefinida. Ou seja, são mudanças ocorridas dentro da organização, uma fonte externa que afeta o ativo, que pode caracterizar que o ativo está sofrendo desvalorização. Sendo assim, há necessidade de realização do teste de impairment. G. Evidência disponível proveniente de relatório interno, fontes internas. Esse aqui é praticamente decorada. É praticamente decoreba. Que indica que o desempenho econômico de um ativo é ou será o pior que o esperado. Ou seja, produziu-se um relatório interno, alguém foi lá, analisou o ativo, produziu-se um relatório interno que aquele ativo ele vai produzir menos do que o esperado. Ele vai ter um desempenho econômico, ou seja, ele vai proporcionar um fluxo de caixa para a empresa menos do que o esperado. É uma evidência interna, uma fonte externa de que o ativo está desvalorizado. Aqui nós temos o caso de dividendo de controlada, empreendimento controlado em conjunto ou coligada. H. Para um investimento em controlada, empreendimento controlado em conjunto ou coligada, a investidora reconhece dividendo advindo desse investimento e existe evidência disponível de que, primeiro, o valor contábil do investimento nas demonstrações contábeis separada excede os valores contábeis dos ativos líquidos da investida reconhecidos nas demonstrações contábeis, incluindo eventual ágio por expectativa de rentabilidade futura, o goodwill. E 2. O dividendo ele excede o total do lucro abrangente da controlada, em empreendimento controlado em conjunto ou coligado no período em que o dividendo é declarado. Isso aqui também é decoreba. Vamos lá para que vocês possam assimilar. Nunca se esqueça disso. Isso é uma norma que o Conselho Federal de Contabilidade, a Consulplan, ela exige que você conheça para quem for realizar o exame de suficiência. Se o valor contábil, o valor que está contabilizado em uma determinada data, ele for maior do que o valor recuperável, que é o maior valor entre o valor justo líquido da despesa de venda e o valor em uso, significa que teremos que reconhecer contabilmente uma perda, uma vez que o valor recuperável do ativo está menor do que o seu valor contábil líquido. Ou seja, o ativo está supervalorizado.
princípio da prudência. Princípios fundamentais de contabilidade. Neste caso aqui, eu faço o reconhecimento de uma perda. Eu já explicaria através do exemplo como que eu vou fazer esse reconhecimento de perda. No segundo caso, se o valor contábil ele for menor do que o valor recuperável, significa que o valor a ser recuperado pelo ativo é superior ao seu valor contábil líquido. E isso não gerará o reconhecimento de perdas para o ativo. Tá, Giovanni, o que eu faço ao fazer esse teste de impairment? Se o valor contábil ele for menor do que o valor recuperável? Nada. Não faço absolutamente nada. Neste caso, não se faça absolutamente nada, a menos, claro, que exista perda anteriormente reconhecida. Se existir perda, eu faço a reversão dessa perda até o limite da perda anteriormente reconhecida. Nos exemplos, eu explicarei melhor a reversão de perda. Vamos aqui um exemplo. A empresa Aluno 10, no mês de dezembro de 20x1, vai efetuar o teste de impairment em seu ativo imobilizado, tendo o mesmo seguinte valor contábil. Lembra lá, o imobilizado ao valor de custo, 85 mil, menos depreciação acumulada, 20 mil. O valor contábil, 65 mil. Lembra que valor contábil é o valor de aquisição, menos depreciação, amortização e exaustão e menos reconhecimento de perda. Tá ok? Além dos dados acima, então este é o valor contábil que está lá no imobilizado na data da realização do teste de impairment. Além disso, a empresa ela obteve as seguintes informações. O valor justo líquido das despesas de venda é de 58.200. O valor em uso é de 62.500. Como que eu procedo ao receber essas informações? O primeiro passo é determinar o valor recuperável. O valor recuperável sempre será o maior valor entre o valor justo líquido das despesas de venda e o valor em uso, porque é o valor que é mais benéfico para a empresa. Então, neste caso aqui, o valor recuperável ele será de 62.500. Por quê? Porque é o maior valor entre o valor justo líquido da despesa de venda e o valor em uso. O segundo passo é justamente fazer a comparação entre o valor recuperável com o valor contábil. O valor contábil nós vimos lá que é de 65 mil. O valor recuperável é de 62.500. Ou seja, neste caso aqui, a empresa está contabilizando esse ativo por um valor maior do que ela pode recuperar. Neste caso aqui, eu tenho que fazer uma contabilização de uma perda no valor de R$ 2.500, que é a diferença aqui. Por quê? Porque o meu novo valor contábil, ele obrigatoriamente tem que ser o valor recuperável, conforme iremos a seguir. Tá, diante dessa informação, eu já sei que eu tenho que fazer uma contabilização para perdas. Mas como que eu faço essa contabilização? Eu acredito perda por redução ao valor recuperável no ativo não circulante no valor de 2.500 e debito despesa de perda por desvalorização do ativo na DRE, uma despesa no valor também de 2.500. Assim, o novo valor contábil da empresa será o seguinte: o valor de custo, que é 85 mil, menos depreciação acumulada, menos perda por redução ao valor recuperável, é igual ao novo valor contábil, que é de R$ 62.500, que é o valor recuperável. Veja o seguinte, que o valor contábil é justamente após a realização do teste, será justamente o valor recuperável conforme determina a NBC-TG 01, que é redução ao valor recuperável. Conforme eu disse, nos próximos vídeos eu estarei apresentando uma bateria de exercícios para que vocês possam assimilar melhor essa norma. Mas, de início, é isso que vocês têm que saber da NBC-TG01. A definição de valor recuperável. É importante vocês lerem todo o slide. Eu deixarei esse slide disponibilizado logo abaixo.
O meu objetivo aqui, conforme eu disse, não é produzir, não sei se eu disse também, não é produzir um curso. O meu objetivo aqui é transmitir conhecimento para que vocês tenham maior facilidade na hora de realizar o exame de suficiência. Porque estudando com dedicação, não é vocês que devem ter medo da prova, do examinador, e sim o examinador que deve ter medo de vocês no dia de realização da prova. Então, obrigado a todos e até a próxima aula.